Bem-vindo de volta ao nosso programa Você Pode Ser Feliz. Que bom ter a sua companhia na manhã desse sábado de inverno. E é uma maravilha poder estar aqui com você. E olha só, hoje nós estamos aqui implorando a misericórdia de Deus para a nossa salvação. Temos muito o que pedir a Deus para nos salvar, porque Deus é aquele que nos retira das nossas misérias, Ele nos retira das nossas preocupações, Ele nos reboca da onde nós estamos para uma vida melhor. E isso é profundamente divino. Por isso não importa onde você esteja, não importa o que você fez, não importa as coisas que a vida causou no nosso viver. O que importa é o nosso desejo de olhar para Deus e dizer: resgata-me, Senhor! Retira-me, Senhor! E é por isso que eu digo a você, liga para nós, coloque aqui, nesse programa de hoje, a sua intenção do que você quer salvar-se, do que você quer pedir a Deus, a salvação, aquela preocupação extrema, aquela situação que está lhe tirando a paz interior. Então liga para nós, do que você precisa se libertar hoje. Qual a libertação que toca hoje aí no seu coração para que o seu clamor chegue ao céu? Para que o seu clamor rasgue o céu e chegue ao coração de Deus, hein? Liga para nós, 19-3871-9620. E eu quero ler aqui o seu pedido, a sua oração e colocar aqui aos pés da cruz. Quero colocar aqui aos pés de nosso Senhor. Por quê? Porque é ali, aos pés da cruz, que nós somos banhados no preciosíssimo sangue de Jesus. E olha só, agora eu tenho a alegria de receber aqui no nosso programa o querido padre Elielton José da Silva. Ele que é camiliano, ele trabalha na promoção vocacional. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de São Camilo de Leles. Esse homem que, tão ser humano quanto nós, experimentou as dores da humanidade. As nossas dores humanas. As mesmas dores que você sente, que o seu filho sente. Ele passou pela vida e sofreu a dor da perda da mãe muito cedo, ter que enfrentar um pai cheio de dificuldades, um pai problemático, viciado. Ele que teve que trabalhar muito cedo, ele que também foi viciado, ele que perdeu tudo, mas que em um momento da sua vida, ele teve uma experiência de amor com Nosso Senhor. E a partir daquele momento, tudo transformou-se. E aquele que poderia ser um caso perdido, foi um caso de amor com Deus. E aquele homem tornou-se uma luz dentro da igreja, sarando e curando feridas de muitos homens e mulheres. Sim, feridas físicas e espirituais, porque São Camilo de Leles, ele cria na igreja uma grande obra, uma família religiosa que cuida das pessoas que estão com a saúde debilitada. E nós vamos conversar agora com o padre Elielton, ele que é camiliano, ele que é animador vocacional, e eu tenho a alegria de recebê-lo aqui no Você Pode Ser Feliz. Padre Elielton, que Deus abençoe, muito bem-vindo ao Você Pode Ser Feliz. Que bom ter a sua companhia. Padre Elielton, olha só, hein, que bom tê-lo aqui. Sim, uma alegria estar aqui com o senhor, Padre Heitor, nesta manhã. Amanhã celebraremos o grande dia de São Camilo de Leles, esse homem padroeiro dos enfermos, dos profissionais da saúde e que nos deixa uma grande lição de vida, de amor e de misericórdia para com os irmãos, principalmente os doentes. Pois é, né, padre? São Camilo, até chegar nessa grande obra que ele edificou, foi um caminho longo, não é não? Com certeza, com certeza. A vida de Camilo é cheia mesmo até de controvérsias e de conversões. Já desde o seu nascimento, né? A sua mãe, com 60 anos, não tinha nenhum filho e naquela sociedade bem machista pensava como preciso deixar um herdeiro. Mas era uma mulher muito piedosa. Então parece mais ou menos com o nascimento de João Batista. João Batista, quase 60 anos, com certeza. Conta os historiadores, Ticatelli, que é um dos historiadores mais próximos de Camilo,
que Camila passou praticamente toda a gravidez no leito, né? Aguardando então tão esperado nascimento de São Camilo. E aí, o nascimento dele, a mãe já está na velhice. Na velhice, é isso. Atribui-se até um milagre mesmo, devido à sua piedade, né, o nascimento de Camilo. Mas tem um detalhe interessante durante a gravidez, pelo qual nós usamos a cruz vermelha. Foi quando ela teve um sonho, viu o filho acompanhado de um grupo de homens com uma bandeira com a cruz vermelha, né? E foi algo assim que ela chamou sempre a atenção de Camilo. Por favor, não entre nas guerras, não seja soldado, né? Aquela mãe preocupada com o filho, né? Então ela já teve aí uma premonição, um sonho de que o filho teria uma missão. Uma missão. Mas ela entendeu essa missão como algo errado. Muito claro, não estava claro para ela, não estava. E foi quando foi aprovada a ordem, o São Camilo pede ao Papa um distintivo para o nosso hábito, né? Então ele pede o sinal da cruz vermelha. E a primeira vez que saem os camilianos à rua, né, até não foi muito bem entendido, pois as congregações naquela época usavam somente os hábitos lisos, né? Ou preto, ou marrom, ou cinza, ou branco. E nós, então, teríamos essa cruz vermelha atribuída a esse sonho de Camila. Esse exército de homens aí cuidando da saúde das pessoas, resgatando homens e mulheres enfermos, né? Se cuidando. Mas, padre, até chegar nesse cuidado todo, lá no início, né, da mãe, não é, da história, ao que nos parece, Camilo, ele perdeu a mãe muito cedo, né? Aos 13 anos. Muito jovenzinho, Bem porque jovem. se ele nasce e a mãe tem 60, não é, a saúde debilitada, não é, a mãe aos 73 anos já falece. E parece-nos que o pai dele fica com ele e é um homem meio desregrado, é isso? Sim, o pai dele é soldado do exército romano, né? Então a maior parte do tempo Camilo fica sozinho e aos 17 anos ele perde o pai, né? Então veja que é um período curto entre a perca da mãe e do pai. E Camilo, então, seguindo os exemplos do pai, né, aquilo que Camila não queria, ele se alista no exército, né? E vive uma vida toda desregrada, entregue muito à bebedeira, né? E São Camilo tinha um vício, o vício do jogo, né? Narra a história que quando ele perdeu toda a herança do pai, em um jogo ele entrega a própria camisa como paga. Olha só, hein? Então parece que a história, ela acontece... muda-se os tempos, as épocas, mas as histórias são as mesmas. Porque muitos jovens hoje, não é? Acontece a mesma coisa que aconteceu na vida de São Camilo. Se perdem nos vícios, não é? Porque São Camilo, aos 13 anos, ele perde a mãe, vai à companhia do pai, o pai, embora gostando, amando, mas não muito preocupado, pelo que parece, e aí se entrega aos vícios do álcool, não é? Do jogo, parece que o pai gostava de jogar e Camilo também aprende a fazer as jogatinas ali. Igual os nossos jovens hoje, o senhor que trabalha com pastoral vocacional, você pode falar um pouquinho sobre isso, padre? Com certeza, Como o senhor encontra essa realidade na juventude hoje? Acredito, assim, que a gente vê, às vezes olhamos para a juventude e dizemos, a juventude hoje está perdida. Um caso perdido, né? Um caso perdido. Mas não, eu não vejo dessa forma, eu vejo muita esperança. Olhando para a vida de Camilo... E ninguém é caso perdido, né, Ninguém padre? é caso perdido, não, de forma alguma. E é interessante, padre, que a vida de Camilo, ele foi surpreendido pela dor. E eu acredito que pela dor, pelo sofrimento, nós também podemos converter a nossa vida. Podemos voltar ao sentido primeiro nosso, da nossa existência, do nosso amor a Jesus Cristo. Pois nessas aventuras de Camilo, um dia ele cai do cavalo e adquire uma ferida no seu pé direito. Olha só. Né? E não tendo mais condições financeiras para este cuidado... Já tinha perdido tudo. Perdido tudo. O jogo absorveu tudo de Camilo. Tudo. Ele chegou à miséria, né? Ao fundo do poço. Ele vai para o hospital para se cuidar, né? Pois pensava-se há 400 anos atrás, os hospitais eram o lugar da finitude, né? Tanto que os nomes dos hospitais, podemos... Na Europa, por exemplo, Nossa Senhora da Boa Morte, Santo André dos Incuráveis, pois era já a finitude mesmo. Chegou ali para final. Sim. E ele, assim, ele vai para se curar. Né? E é interessante aquele processo de conversão, fazendo uma ligação com os nossos jovens hoje, né? Que Camilo, ele fazia promessa para Deus, assim, ai Senhor, se tu, né, curar esta minha ferida, vou me tornar franciscano.
Ele ia para o hospital, começava a se cuidar, a hora que a ferida começava a cicatrizar, voltava para toda a vida antiga novamente. A promessa parece que não estava muito feliz de ser estava, cumprida. não estava. Até um determinado momento que ele chega, né, através São Felipe Neri era diretor espiritual de São Camilo, ele então, através da dor, do sofrimento, ele se converte e diz, basta-te mundo, né? Só que é interessante, padre, que a ferida o acompanhou a vida toda, né? E ao final da vida, ele chega à conclusão que graças, ele até diz nos seus escritos, benditas sejais essas feridas que me acompanharam, pois foi através delas que eu encontrei a Cristo crucificado pela minha conversão. Então, eu acredito assim que na vida do jovem, na nossa vida hoje, as nossas feridas também podem ser forma de conversão. Padre, é um drama muito grande hoje para muitos pais, para muitas famílias, terem seus filhos envolvidos, claro que hoje, com a pós-modernidade, com todo o drama social que a gente vive, com tóxico, com o álcool, com os dramas, né? E muitos ligam aqui, pedem orações, muitos reclamam, choram, se desesperam por verem seus filhos de fato perdidos, não é? Perdidos. No seu trabalho vocacional, o senhor tem passado, ou deve ter passado, por muitas cidades e encontrado muitas pessoas. Qual é a visão que o senhor tem desse caminho que as famílias podem fazer para resgatar esses jovens? Padre, acredito que o jovem hoje, ele necessita muito dessa atenção, né? E às vezes hoje nós tratamos o jovem através como tratamos até mesmo um celular, né? E não, ali tem sentimento, ali tem uma vida, né? E o jovem hoje ele gosta de se arriscar. E é interessante que a gente precisa ajudá-los a orientar num bom caminho para que possam se arriscar de forma correta, né? As surpresas da vida, o amadurecimento. E acredito que assim, os pais têm um papel fundamental, né? Estar com o jovem, estar com eles, né? Acolher ele da forma como ele está e tentando naquilo que é possível ajudá-los a orientar. E a espiritualidade é o ponto essencial, né? Eu acredito que colocando Deus nas famílias, porque eu acredito que hoje as nossas famílias sofrem tanto devido à falta dessa espiritualidade. Os pais não podem desistir de acreditar nos seus filhos, Não, não né? podem, não podem. Algumas vezes a gente percebe que os pais estão tão desesperançosos que perderam o foco, né? Abriram mão dos filhos, perderam as esperanças. Sim. E aí recorrem à oração de terceiros, a oração do padre, da filha, que também é importante, dos amigos. Mas o que o senhor falou também é fundamental. A família ter essa espiritualidade. Sim, com certeza. E acredito, padre, que essa cruz que às vezes muitos pais encaram com os filhos, acho que uma atitude muito bela foi de Maria, né? Se a gente olhar para Nossa Senhora aos pés da cruz, ela permanece em pé diante da cruz porque ela conseguiu olhar além da cruz. Acho que na vida dos pais também, quando estão vendo os seus filhos crucificados, através desse sofrimento, o que eu consigo ver de ressurreição? Que eu posso olhar além desta cruz para contemplar a beleza do meu filho, né? Daquele que é um presente de Deus na nossa vida. Não é algo assim que deve ser descartado, mas deve ser transformado. No caso de São Camilo, ele ficou praticamente sozinho. Perdeu a mãe aos 13 anos, o pai aos 17. Então não tinha ninguém por ele praticamente. Ninguém por ele. Era ele, somente ele. Sim. Parece que hoje, muitas vezes, algumas famílias, padre, tendem a cobrar, a condenar, a crucificar aquele jovem que está ali na droga, no álcool, tendem a pressionar. Esse é o caminho, padre? De forma alguma. Eu acho que a primeira parte é a atitude de São Camilo, né? Ele diz lá nos seus escritos, quando alguém vai ao hospital, ele não vai para se converter, ele vai porque está enfermo. E a acolhida é a melhor forma. Eu acho que é essa acolhida que muitas vezes falta, né, na família. Acolher o jovem na sua integridade, acolher naquilo que ele é, né? E depois, através daquela acolhida, quando a pessoa se sente confiança, através daquela acolhida, eu vou ajudando ele, orientando e ajudando ele a transformar a sua vida. Era o que Camilo fazia. Ele cuidava primeiro da doença física e depois ajudava na espiritual, né? Ao ponto de olhar para o doente e dizer, aqui neste leito é Cristo que está deitado e eu quero ser Cristo para ele. O objetivo de Camilo não era, de fato, a conversão primeira do doente, mas acolhê-lo. Seria isso? Isso, acolhê-lo e através dessa acolhida ajudá-lo na conversão. A conversão, ela passa pelo primeiro momento da acolhida
na doença, na dor, na debilidade? Com certeza, eu acho que a conversão, muitos ela pode chegar pela alegria, mas em muitos ela bate pelo sofrimento. E muito mais, né? E muito mais. Mas é esse sentido, né? Se o sofrimento vem, como que eu encaro esse sofrimento no meu dia a dia? Né? Como eu me deparo com esse sofrimento? Eu consigo olhar além dele? Né? Porque às vezes a gente para em um determinado ponto da nossa vida e esquecemos de enxergar a beleza do caminho. Né? Padre, eu vou te interromper porque chegou uma perguntinha para nós aqui no WhatsApp. Vamos ver? Vamos sim. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso WhatsApp? Olha só. Bom dia, Padre Heitor, sua bênção. Meu filho sempre gostou de ir à igreja comigo, mas agora não quer mais ir. Já está com 16 anos. Eu fico insistindo, mas parece que isso deixa ele mais rebelde ainda. Me ajudem, por favor. Um abraço, Ana Lúcia de Taubaté. Olha só, Padre. Padre Elielton, o que é que o senhor me diz para essa mãe, Ana Lúcia de Taubaté? Ana Lúcia, acredito sim que a semente está plantada, né? E certamente quando estava ao seu alcance, ainda pequeno, você podia regar, pegar pela mão, levar até a igreja. Mas parece que agora essa semente já está no campo. Né? É interessante aguardar o tempo também desse jovem, porque você fica pegando no pé, falando demais, ele vai se sentindo incomodado. E o jovem é assim, né? Quando você o confronta, quer exigir alguma coisa dele, ele não vai por a insistência não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Acredito que é esperar também, né? E acreditar na semente que você plantou. Né? E às vezes a gente rega essa semente não com palavras, não com insistência, mas de longe, contemplando, rezando e ajudando esse jovem pelo seu testemunho de mãe, pela sua intimidade com Deus, que ele também possa buscar os caminhos da igreja. Padre, falta paciência por parte dos pais, familiares, para compreender o processo de conversão hoje dos jovens? Padre, acredito que sim. Acredito que hoje a nossa sociedade esqueceu uma palavrinha, o tempo. É preciso ter o tempo. Às vezes a gente quer exigir do outro, né, um momento que nós estamos vivendo e esquecemos desse dinamismo que o outro também tem o seu tempo. Né? Mas não é eu esquecer dele, não esquecer daquele tempo, mas é eu ajudar a cultivar, né, a viver aquele momento e o cuidado para que ele possa cada dia mais transformar a sua vida. É porque parece que o tempo foi fundamental na conversão de São Camilo, né? Com certeza. Dos 17 anos, quando ele perde o pai, ele vai fazendo um processo de vida completamente desregrada até encontrar-se com os franciscanos, né? Sim, sim. Com São Felipe Neri. São Felipe Neri. A conversão de Camilo se dá aos 25 anos, né? A conversão dele. Aos 25 anos, no dia 2 de fevereiro, né, a conversão de São Camilo. E é interessante que a partir desta conversão ele se entrega inteiramente, né, no cuidado e na radicalidade do cuidado com o enfermo. E ele, a princípio, nem pensava em fundar uma ordem, uma congregação, né? Ele dizia que queria bons homens para que pudesse cuidar dos enfermos. A gente vê que São Camilo era muito simples. Muito simples, sim. Ele é, podemos dizer, muito homem da ação. Né? Ele começa, daí para ser aprovado a ordem, né, ele começa os seus estudos aos 30 anos e ele é ordenado aos 33 anos. Né? Diz alguns historiadores que tinha dificuldade para aprender o latim. A história, mais uma vez, se repete, né? Porque hoje a gente percebe que as vocações adultas, não é? Elas estão crescendo cada vez mais. Sim. Né, padre? Jovens, adultos, depois dos 25 anos. 25. E eu acredito que é o tempo de Deus. Né? Eu sempre, quando um jovem me procura, padre, já estou na idade adulta, falo, mas é o tempo que Deus preparou para você. Né? E às vezes, mas por que não vim antes? Mas o seu tempo é agora. A hora da graça é agora, né? Basta abraçar e buscar essa conversão de vida. E no princípio ele não desejava criar esse movimento, essa ordem religiosa. Não, não. Ele desejava um grupo de bons homens para que pudesse exercer a misericórdia, né? E dentro do hospital a atitude de Camilo, desde o banho, de trocar uma roupa de cama, né? Porque havia alguns hospitais que quem cuidava dos doentes eram os presos como forma de pena. Né? E aquilo começou a chamar a atenção de alguns outros enfermeiros, alguns outros médicos que buscaram, né, consagrar também a vida ali naquela obra, como Camilo. E Camilo sempre naquela espiritualidade, a espiritualidade da cruz, que às vezes para nós
encaramos de forma, às vezes, desesperadora, porque às vezes é difícil encontrar uma espiritualidade no sofrimento, e Camilo conseguiu encontrar. E tem um fato na vida dele que é muito interessante, padre. Houve um momento que ele estava bem desanimado, né, na fundação da ordem, as perseguições, tudo. E em uma experiência com o crucificado, ele vê Cristo, que desce o braço da cruz e diz a ele: Camilo, avante, Pusilame, essa obra é minha, não é sua. E acredito que isso na nossa vida também deve ressoar nos dias de hoje, né? Então, padre, aqui nós recebemos vários testemunhos, não é? Aqui na Rede Século XXI, ligações, né, pelos programas que a rede oferece, de pessoas, né, que se desanimam muito. Inclusive hoje o nosso tema, o nosso viés, passa justamente por esse crivo que o senhor fala, não é, dessa citação de Jesus na vida de São Camilo, que as pessoas falta a paciência do tempo e não compreendem a vontade de Deus em suas vidas. O que falta nas pessoas hoje, padre, para compreender a vontade de Deus? É que às vezes nós colocamos a nossa vontade, o nosso tempo, acima do tempo de Deus, né? E a graça que a gente quer, às vezes é a graça pessoal, e a graça, esquecemos da graça que Deus quer oferecer a nós, né? Às vezes a gente fica preocupado muito com o que eu quero, não o que Deus quer por mim, né? É egoísmo querer que a nossa vontade se faça. E como, padre, para quem nos acompanha agora, né? Como fazer esse discernimento do que é a graça de Deus, o desejo de Deus, o querer de Deus e a nossa vontade? Eu vejo a graça de Deus como a felicidade, né? Onde que você está feliz, onde a gente se realiza, é ali que a graça de Deus está acontecendo. E nem sempre a nossa vontade pessoal vai nos levar a uma felicidade. Mas eu acredito que a graça de Deus, através da minha intimidade com Ele, pode me levar a uma felicidade terrena e um dia também no céu. Então é necessário perceber onde o nosso coração ele tem um repouso melhor. Seria isso, padre? Com certeza. Eu acredito que Deus nos dá uma semente, mas Ele não nos mostra o campo. Nós precisamos encontrar o campo para semear essa semente, né? São Camilo tem uma outra frase que ele diz assim, que talvez para muitos pode ser assustador, né? Os hospitais é um jardim, né? Cada doente que ali está são flores perfumadas e nós somos chamados a ser os jardineiros no cuidado da vinha do Senhor. E essa opção pelos doentes que São Camilo faz, não é? A gente sabe que ele vai se tratar, dado a ferida que aparece no seu pé, ele frequenta, né, os hospitais por conta dessa ferida. Ele se incomoda com aquela realidade que ali ele encontra, ele desperta esse interesse pela dura realidade que ele vê nos hospitais. Como que acontece esse desejo de cuidar dos doentes? Acredito que quando eu olho para Camilo cuidando do enfermo e trazendo até para a nossa própria vida, Camilo é um curador ferido. E só quem sabe viver o sofrimento, enfrentar as dificuldades da vida, como ele enfrentou a ferida, né, e outras enfermidades, ele tinha gastrite, tinha um calo no seu pé, então era um homem bem adoentado, mas que soube também cuidar do outro enfermo. Acredito que quem passa pelo sofrimento sabe entender também o sofrimento do outro, e foi o que aconteceu com Camilo, né? Neste ano, nós, camilianos, no Brasil, estamos vivendo um ano vocacional. Então, para Camilo, né, essa doença foi uma ferida no pé, foi a gastrite, né? Mas hoje, para muitos de nós, pode ser o rancor, o ódio, o ressentimento, a raiva, o vício do álcool, da droga. Como é que o senhor vê essas doenças que a gente guarda? E como que a gente pode tratar delas? Padre, eu vejo o perdão como libertador, né? Trazendo Camilo e a nossa vida, né? Camilo muitas vezes chegava em casa e às vezes esqueci de dar aquele alimento para um doente. Ele chegava diante da cama do doente, antes dele oferecer o alimento novamente, ele pedia perdão, né? Eu acredito que hoje precisamos viver mais uma vida do perdão, mas um perdão que às vezes a gente não pode falar, te perdoo e pronto, e acabou. Mas é a gente se preparar para o perdão, né? Porque o perdão ele é libertador e a falta de perdão é consciência e é consequência e portas para muitas doenças na nossa vida. Então o perdão ele é libertador. Libertador.
Ele é curativo, podemos Curativo, dizer. curativo. Remédio. Remédio, com certeza. E nesse processo, né, que a congregação camiliana tem feito ao longo dos anos, né? Como que está, não é, essa vivência do curador, né? Os camilianos como curador. O senhor falava do ano vocacional, é isso? Isso. Esse ano, então, nós estamos vivendo o ano vocacional, padre. E o nosso objetivo, primeiro, com certeza, precisamos de vocações, padres, irmãos, as irmãs também, que depois surgiram várias ramificações femininas, né? No Brasil, nós temos as irmãs Estela Maris, filhas de São Camilo, ministras dos enfermos, né? E nós queremos resgatar no coração do Brasil, porque nós organizamos esse ano vocacional com uma imagem peregrina de um fato da vida de São Camilo, que data o ano de 1598, numa noite de Natal, quando o Hospital Santo Espírito, em Roma, ficou todo inundado. E São Camilo, no auge da peste, da lepra, hoje a hanseníase, né, ele chega ao hospital e retira todos os doentes nas costas, né? Então nós mandamos preparar para este ano vocacional uma imagem, né, que retrata esta pintura na nossa capela na Casa Geral em Roma, que é Camilo carregando o doente nos ombros, né, diferente talvez daquelas que encontramos por aí, que é São Camilo com o doente nos braços, né? E esse fato de Camilo ter carregado o doente nos ombros é muito interessante, porque acho que hoje nós estamos precisando muito colocar nossos irmãos nos ombros, né, em vez de condenar, mas de acolher, né? E resgatar no coração do Brasil, né, esse sentido. E o primeiro ponto é as nossas obras camilianas, né, onde nós estamos, as comunidades camilianas, nesse cuidado, né, diferencial da pessoa enferma, né? Porque quando a pessoa chega a um hospital, né, como que eu vou tratá-la, como que eu vou acolher, né, qual vai ser o meu cuidado? E acredito que a espiritualidade é algo primordial. Camilo tinha uma frase que ressoa o nosso coração até os dias de hoje: mais coração nas mãos, irmãos, né? E acredito que essa frase é muito à tona para os nossos dias, pois precisamos mais colocar o coração nas mãos, seja para cuidar dos enfermos, seja na nossa casa, no nosso trabalho, mas colocar o coração nas mãos. E essa imagem, então, está em peregrinação por todo o Brasil. Juntamente com ela, a Casa Geral nos mandou as faixas que cobriram essa ferida dos pés de São Camilo. Olha, uma relíquia. Uma relíquia, isso, que está em peregrinação por todo o Brasil. E ela retornará ao final do ano, dia 8 de dezembro, encerraremos o ano vocacional. Essas relíquias retornam à Casa Geral em Roma e essa imagem permanecerá no Santuário de São Camilo, no Rio de Janeiro. E acredito muito propício também essas faixas, né? Enquanto quantos irmãos estão feridos, né? Conversávamos há pouco, e a nossa igreja também, né? Precisamos, enquanto cristãos, nós sermos enfermeiros da igreja, né? Cuidar da nossa igreja com amor, com dedicação, né? Fazer esses curativos para que a cada dia mais ela possa ser essa mãe que acolhe, que transforma tantas vidas. Então está sendo um tempo de muita graça, né? A imagem já esteve na região norte, nordeste, centro-oeste, sul, agora está aqui no sudeste. Esses dias ela está na paróquia em Santos, né? Passando a novena de São Camilo lá. Olha só que trabalho bonito nesse ano vocacional, né, trazendo, né, essa imagem samaritana. Samaritana. Não é de São Camilo. São Camilo. Não é uma imagem samaritana, recordando a passagem do Evangelho, né, em que o samaritano ele cuida daquele homem ferido e nos mostrando o quão importante é cuidar, não é? Cuidarmos uns dos outros. Porque a gente às vezes cuida, mas aquilo que o senhor falava, padre, é importante. Ter o coração nas mãos é uma ação com amor. Com amor. E faz a diferença, né? Certamente. Faz a diferença num mundo marcado por tantas discórdias, por tantas indiferenças, não é? A gente, como cristão, como seres humanos, ter uma ação marcada com amor no seio da igreja. E não é só para quem é consagrado, para quem é religioso, para quem é padre. É para todos os batizados, não é isso? Sim, com certeza. Olhando para a imagem de Camilo, às vezes a gente não precisa ir no hospital para colocar o irmão nos ombros, às vezes está na nossa casa, né? Colocar os nossos irmãos nos ombros e dar este cuidado, né? Eu acho... Na família, na comunidade. Na comunidade, né? Quantas pessoas precisamos, né, colocar nos ombros? E às vezes é aquela mais difícil, né? Mas quando às vezes a gente deixa de criar aquela barreira, mas coloca nos ombros, a gente vê o lado bom, porque eu acredito que não existe uma pessoa 100% ruim, padre. Né? Às vezes alguém sempre tem algum fio de bondade. De bondade. E é interessante a gente olhar esse lado também da pessoa como pessoa humana, filha de Deus. Para ter o coração nas mãos, é preciso deixar o preconceito de lado, padre? Com certeza.
Com certeza. E é pensar, né? Passar pela mente, pelo coração e pelas mãos, né? Que nos leva à atitude. Porque quando eu faço só atitude pelas mãos, ela não transforma algo em mim. Porque o bem que eu faço, com certeza, tem alguém que é privilegiado, mas na verdade é eu que recebo mais, né? Porque quando eu me deparo com uma situação e eu posso exercer o bem para aquela pessoa, aquele gesto também transforma o meu coração, né? Então acho que esse gesto é recíproco, né? Muito belo. É aquela frase de Camilo, é ser Jesus e ver Jesus. E nem sempre é fácil ver Jesus no outro que está enfermo, no outro que está difícil, né? E eu me tornar também Jesus para aquela pessoa, né? Padre, como é hoje, dentro das nossas casas, dentro da nossa vivência atual, ver Jesus com tantos problemas, né? Chegando ao final da nossa entrevista, chegando ao final do nosso programa, desse nosso bloco, o que o senhor diria para quem nos acompanha agora, que tem na sua casa, na sua família, situações de grande dificuldade, que tem resistências em carregar no ombro aquele irmão, aquela pessoa na sua casa, que dá tanto trabalho, aquele jovem que está alcoolizado, que está drogado. Como, não é, ter essa visão de ver Jesus no outro? Acredito que a primeira atitude de Jesus, se pegarmos todo o Evangelho, e a vida de Camilo foi colocar o Evangelho em prática, é a acolhida. É o acolher a pessoa, não colocar ela à margem por causa de uma situação, por causa de uma enfermidade, mas acolher aquela pessoa, trazer ela perto de mim e dar este cuidado. Acredito que é isso que Jesus sempre fez, né? Se a gente for pegar a passagem do Bom Pastor, né? Ele deixa as 99 e vai buscar aquela que está perdida e coloca nos ombros para que ela possa voltar a sentir o cheiro do pastor e retornar ao redil. Acredito que hoje nas nossas casas nós precisamos disso, acolher mais o outro, sentar mais à mesa junto, conversar, dialogar, né? Outro dia uma mãe me dizia, padre, eu chamo minha filha para o almoço, ela não vem. Eu mando um WhatsApp, ela vem, né? Então, às vezes, estamos tão ligados aos meios de comunicação, claro que são importantíssimos, mas esquecemos este contato físico, neste cuidado, ternura, né? a ternura de estar ao lado do outro. Acredito que as nossas famílias hoje precisam desse acolhimento, desse diálogo e a presença de Deus, colocar mais Deus nas nossas famílias. Porque às vezes colocamos tudo, né? Até digo para os pais, às vezes, eu queria deixar um carro, uma casa para o meu filho. Deixe a fé e a sabedoria. Isso ninguém tirará dele. É a maior herança que podemos deixar. Então, que a acolhida, a espiritualidade, né, à luz da fé, seja cada vez mais o sustento das nossas famílias. Padre Elielton, foi muito bom ter o senhor aqui hoje. Foi uma alegria, não é, ter o conhecimento da história de São Camilo, de toda essa riqueza que é a vida desse homem na igreja e para a sociedade, de ter a atualização desses fatos na nossa vida e quão grande é para nós saber que nós podemos hoje sermos outros Camilos na vida dos nossos irmãos, carregando-os em nossos ombros, mas também tendo o coração em nossas mãos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Você Pode Ser Feliz. Que Deus o abençoe e muito, amém, tá bom? Amém. Parece que tem uma coisa aí para mim, é sim, isso? Sim, padre, trouxe então um livro ao senhor contando a vida de Camilo, né? Camilo de Leles, que os exemplos dele possam lhe abençoar no seu ministério, aqui a Associação do Senhor Jesus, que possa cada vez mais ser sinal de graça na vida de tantas pessoas. Muito obrigado, né? Que Deus padre. seja sempre louvado aqui neste local. Amém. E que os nossos irmãos, né? Terminando com uma última frase de Camilo, ele dizia, eu gostaria de ter 1000 braços para poder exercer a misericórdia. Que nós sejamos esses 1000 braços de São Camilo para poder cuidar daqueles que tanto sofrem. Muito então, obrigado. O senhor dá a bênção, a gente encerra esse bloco com a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Camilo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.